Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Rogério de Castro, sou professor do Colégio Pedro II e pesquisador do LAED, né, no nosso Laboratório de Educação e Direitos Humanos, e também integro o GEDPT, que é o nosso grupo de pesquisa e extensão em educação em direitos humanos no âmbito da educação profissional, né, que integra, né, o nosso programa de pós-graduação em educação profissional em rede, né, através de um conjunto de institutos profissionais e Pedro II, inclusive. E a nossa proposta de hoje, né, esse é um programa gravado, é dar início a uma sequência de entrevistas com pesquisadores do anarquismo, mais destacadamente as relações entre esse campo do pensamento político-social e a educação profissional. O nosso programa, né, tem como título Teses Anarquistas, a contribuição libertária para o binômio educação e trabalho. E nós iniciamos hoje com, na verdade, a exibição da minha defesa, né? Eu também, quanto pesquisador do anarquismo, de uma tese que foi defendida no Proped UERJ, né, dia 4 de setembro de 2014, ela está completando 10 anos na sua defesa, né, nas dependências do Proped, e a banca, naquela altura, contou com a participação do professor José Gondra, do Proped UERJ, professora Ângela Martins, né, da Unirio, professora Edna Santos, também da UERJ, e o professor Joaquim Pintacilgo, da Universidade de Lisboa. E não podia faltar a minha querida orientadora, a professora Lia Faria, né, que me orientou naquela altura, né, que está aqui conosco hoje, né, a quem eu sou muito grato, né, já tive a oportunidade de agradecê-la algumas vezes, né, mas isso nunca foi registrado. Né, hoje eu tenho a oportunidade de ter registrado aqui em vídeo, né, e um agradecimento à sua generosidade, né, à sua presença permanente, né, e à sua força, né, como uma mulher que realmente nos inspira. A professora Lia, professora do Proped UERJ, coordena o Laboratório Educação e República, né, um grupo que, evidentemente, influenciou, né, na escrita do meu trabalho, sobretudo naquilo que diz respeito à importância do registro e de sublinharmos, né, as biografias femininas. Né? O LER ele se dedica ao estudo, né, de experiências educacionais, né, aqui fluminenses, né, mas também tem essa preocupação com as biografias femininas, e então, por influência do LER, se faz presente também na minha pesquisa, né, avaliações sobre, né, as contribuições de mulheres excepcionais como Maria Lacerda de Moura, né, e a Luísa Michel, né, a professora que não só empunhava, né, os lápis, né, nas escolas da Comuna de Paris, como também à noite, né, empunhava as armas nas barricadas para defender os seus ideais. Né? Então, enfim, o nosso programa, né, ele inicia hoje com a exibição da minha defesa, que foi gravada, e espero que tenhamos aí um conjunto de entrevistas que ajudem, né, a compreensão do anarquismo, a compreensão da sua relação com o tema da educação, a importância da educação para esse campo do pensamento político, mas que também nos ajude a conhecer, né, esses pesquisadores, né, quem são essas pessoas, como se aproximaram, né, desse campo de pesquisa, como se aproximaram, né, dessa ideologia em tela. Bom, não estou me estendendo muito, né, eu passo agora a palavra para a minha querida orientadora, a professora Lia. Né, Lia, mais uma vez, muito obrigado, né, não só por estar aqui nesse momento, né, falando um pouco sobre, né, o meu trabalho que você orientou, mas também por toda, né, essa influência que você ainda exerce, né, não só sobre, né, a minha autoinstituição, mas a autoinstituição de uma série de companheiros e companheiras que estão aí atuando hoje nos mais diferentes espaços, né, da educação, né, e com uma riqueza e uma diversidade, né, de temas, né, que você soube, né, auxiliar e compreender, né, e acolher assim, de uma forma muito, muito humana, né, e muito generosa. Então, Lia, a palavra é sua. Mais uma vez, muito obrigado. Rogério, querido, é um prazer imenso, né, estar aqui com você, fico feliz dessa sua iniciativa. É muito importante nós estarmos criando esses espaços de reflexão política, né, sobre esse processo humano, né, da sociedade, em prol de ideias libertárias, de ideias que humanizem essa sociedade hoje tão perdida
tão dominada por ódios, por ressentimentos, por guerras, né? Que era uma das lutas, inclusive dos anarquistas, né? Eu estava ouvindo João Penteado, era um dos que mais ferozmente se colocava contra a questão da guerra, né? Esse olhar pacifista. Então, dizer que eu aprendi mais com você do que você comigo, porque quando você foi para lá, você já era um doutor em anarquismo, você já tinha até textos publicados, livro, e eu realmente nunca me tinha me detido, né, sobre a questão do anarquismo. Então foi muito bom, porque eu aprendi muito, e você sabe que eu sempre gosto de misturar literatura com os temas que eu trabalho, porque eu sempre digo que a literatura ela é escrita da vida, ela é escrita do cotidiano, e então toda literatura reflete que sociedade é aquela, né? Tanto é que atualmente eu estou lendo muito literatura de Oriente Médio, Ásia, estou lendo principalmente mulheres, escritoras japonesas, paquistanesas, muito africanas, os homens também, mas tenho buscado muito mulheres. Estou de olho até agora numa que está muito badalada aí, até lá em Paraty, que é da Coreia do Sul, que é muito interessante, né? Ela é vegetariana e ela diz que não come nada que agride a vida, e ela tem uma metáfora de se transformar em vegetal. Eu estou louca para ler o livro, ela está assim, premiadíssima. Então, eu acho que essas novas escritas, essas novas narrativas desse mundo contemporâneo, elas vêm ajudar a gente a compreender melhor a trajetória do passado. Porque, por exemplo, poucas pessoas, como eu antigamente, sabiam alguma coisa do anarquismo. E quando você se debruça realmente, inclusive com a literatura, que eu também tinha estado em Lisboa, você fez o pós-doc lá, mas eu também tinha estado em Lisboa, que eu também fiz meu pós-doc lá, você fez a Bolsa Sanduíche, porque eles têm muita literatura também relacionada a romances anarquistas, né? E eu até trouxe um livro para você que eu me lembro de ter dito assim: nossa, eu estou aqui na minha tese procurando uma palavra que defina, que conceitue. E aí eu li esse texto do José Oiticica, e ele romanceando, quer dizer, em forma de romance, era um conto, eu consegui exatamente utilizar a expressão que queria dizer exatamente o que eu pensei. Ou seja, a literatura ela acrescenta novas palavras e novos pensamentos à nossa narrativa. Por Lia, isso, se me permite só um comentário, que acho que é pertinente aqui. Nós estamos batizando, né, um espaço do ProfEPT no Colégio Pedro II de espaço professor José Oiticica, exatamente no ano em que temos o centenário da sua prisão às portas da escola, devido ao seu engajamento político nas lutas, né, em prol da classe trabalhadora. Acho que isso é maravilhoso. Você devia procurar, Rogério, você devia procurar aquele livro, de repente tirar uma xerox daquele texto dele. Sim. E trabalhar com aquele texto, que é um texto romanceado, né? Como, por exemplo, eu fui reler tudo da Zélia Gattai. Né? Aquele livro dela, Anarquista, é maravilhoso. Aí eu li todos os romances da Zélia Gattai, entendeu? E aí também, porque o Jorge Amado era mais ligado ao Partido Comunista, você também começa a ter esses diálogos entre diferentes correntes de pensamento, como o comunismo e o anarquismo, né? Também me enriqueceu muito. Então, eu vou falar aqui alguns recortes que eu fiz ao ouvir de novo a sua tese, que eu acho fundamental. Eu estava falando um pouco antes de gravar que você usa em vários momentos a palavra estratégia, né? De como o anarquismo ele se vale de estratégias para alcançar aquilo que ele quer. E você fala muito também duas questões que eu
quero ressaltar, que são os estudos libertários e o sindicalismo revolucionário. Ou seja, você, quando tem um pensamento, você tem que calcar, basear esse pensamento em algumas linhas de ação. E me parece que o anarquismo ele tem, como você diz, como estratégia essas duas linhas de ação, os estudos libertários e o sindicalismo revolucionário, né? E ele faz isso como? Através dos congressos da classe trabalhadora, né? E, fundamentalmente, da fundação de escolas. Né? Que as escolas modernas de São Paulo, as escolas que você vai encontrar em Lisboa, são o espaço, como vocês dizem também, lá você repete isso várias vezes, das lutas cotidianas. Quer dizer, esse espaço escolar ele é muito propício para cultivar e manter essas lutas cotidianas e duas outras questões que estão destacadas dentro dessas escolas. A cultura da classe trabalhadora, ou seja, que cultura é essa? Não é a cultura burguesa. A cultura da classe trabalhadora é que vai permear o cotidiano escolar, né? E, paralelamente a essa questão da cultura da classe trabalhadora, a luta de classes. Então, o tempo todo, essa escola não é uma escola que vai ensinar só a ler, escrever, contar e pensar, como eles dizem em Cuba, né? Em Cuba, eles dizem ler, escrever, contar e pensar. Mas é pensar em que direção? Da questão da luta de classe e da cultura da classe trabalhadora. Né? Então, como é que isso é definido para você e pelo anarquismo? Como a pedagogia libertária. Então, o anarquismo ele se propõe a construir o que ele chama de pedagogia libertária. Né? Então, a educação anarquista, essa educação das escolas modernas, de São Paulo, né? De Lisboa, elas estão o tempo todo trabalhando o quê? Uma questão de construção coletiva. Quer dizer, como criar uma sociedade, como manter escolas que apontem, que assinalem para essa construção coletiva da sociedade. Isso, para mim, acho que ficou muito claro. Quando você abre, lá já na epígrafe, no início do seu trabalho, citando Machado de Assis, naquela questão, né, do Brasil real e do Brasil oficial, né, você, ao longo do trabalho, você retoma essa questão e mostra, mais uma vez, o que é essa educação anarquista, o que é essa pedagogia libertária, o que é essa escola moderna. É um espaço cotidiano que assinala essa dicotomia entre um Brasil real e um Brasil oficial. Né? E, de certa forma, entre uma escola oficial e uma escola real. Ou seja, essa escola anarquista ela se propõe a ser uma escola real. Né? Outro exemplo que você trabalha, que é muito bom, né, que traz muito esses conteúdos que estão presentes na filosofia anarquista, é o exemplo da Comuna de Paris, né? Que eu acho que é um exemplo histórico, político, muito pouco estudado, como o próprio anarquismo, o próprio comunismo, são muito pouco estudados, e isso tem a ver com essa lógica da nossa educação, justamente do Brasil real e do Brasil oficial. Né? Então, não interessa trazer quem foi Antônio Conselheiro, o que foi Canudos, né? Não interessa estudar Comuna de Paris, não é? E é por isso que você vê essa juventude de hoje extremamente alienada, muito dominada por essa lógica do mercado, por essa sociedade de consumo. Né? As pessoas acham que ser feliz é ser empreendedor. Vamos todos virar empreendedores. Né? Então, a questão do coletivo, na lógica do mercado capitalista, da sociedade do consumo, ela é totalmente solapada pelo individualismo. Né? E o anarquismo ele propõe o contrário disso. Né? Ele chama a atenção da importância da educação e da importância do sindicato.
E isso eu acho muito importante na filosofia anarquista. Quer dizer, ela não só joga todo esse peso na questão da organização sindical, da organização da classe trabalhadora, mas ela tem o mesmo discurso, com a mesma potência, no que se refere à educação. Então, ela entende que a educação acompanha, ou quase que precede, essa formação de sindicatos. Porque se você não tem educação, formação, nesse sentido, inclusive, do coletivo, como é que você vai ter uma educação, uma formação para criar sindicatos e sindicatos revolucionários? Então, acho que essa costura, né, que o anarquismo faz nas suas estratégias, volta à questão da estratégia, são muito interessantes. E eu fiquei me lembrando, Rogério, de outras coisas que eu já estudei, né, do próprio marxismo. Eu fiz 2 cursos excelentes quando eu fiz mestrado no IESAI, na Fundação Getúlio Vargas, sobre marxismo. Foram 2 cursos ótimos. Mas eu não via vamos dizer assim, esse caminho mais estratégico. Eu agora fico insistindo nessa palavra, porque eu fico pensando qual é a saída para nós agora no século XXI. Porque está na cara que o que a gente vem fazendo até aqui não está funcionando. Então fica essa visão só partidária, eleitoral, nem partidária, eleitoral, o poder pelo poder, todos querem o poder, todos querem ser candidatos, então atitudes muito mais individualistas do que coletivas, né? Como eu já dizia Darcy Ribeiro, partido, se fosse bom, não era partido, era inteiro, né? Então, realmente, você vê muita vaidade, né? Muita arrogância entre os próprios companheiros da esquerda que querem ser os candidatos. Eles não querem discutir qual seria o melhor candidato, né? Então, outra questão que você chama a atenção, que eu também gostei, mais uma vez, puxando para a questão das estratégias, né? A questão dos comitês. Quer dizer, como criar comitê. Mais uma vez, a questão da organização, a questão da estratégia, que vocês comparam, por exemplo, com o próprio Partido Comunista, com o comunismo. Quer dizer, que o trabalho de vocês ele tem uma estrutura de base, né, mais forte, mais bem estruturada, na minha concepção, pelo seu trabalho, que é um trabalho muito bem feito, muito bem construído, com vários autores, vários teóricos. É uma aula, realmente, para quem quiser aprender anarquismo. E você vê que tudo que eu conheço da esquerda, que eu militei em 2 partidos, no PT, no PDT, antes de militar diretamente no PT, no PDT, nos anos 60, eu tinha vários companheiros do Partidão, né? Tive muito convívio com o pessoal do Partidão, embora nunca tenha me interessado em me filiar, não concordava com uma série de coisas, mas ajudei na fundação, na criação do PT, né? Aquele PT idílico, né? Que nós criamos no início, que nos anos 80, foi até candidato a prefeito em 82 por Nova Friburgo, mas não é de forma alguma esse PT que está aí hoje. E depois no PDT, né, porque eu trabalhei 13 anos no Darcy Ribeiro, trabalhei nos 2 anos de Brizola, acabei indo para o PDT. Mas eu não vejo em toda essa minha trajetória política, né, tanto nos partidos políticos como outra coisa, o nosso próprio sindicato. O CEP, assim como o PT no início, o CEP fazia muitas reuniões de estudos. Olha aquela coisa que vocês falam dos estudos anarquistas. O PT, no início, nós fazíamos muitos estudos, muitos cursos, que eu me lembro que nos anos 60 tinha curso para todo lado, de graça. Eu fiz vários cursos políticos nos anos 60, antes do golpe, que eram oferecidos pela ABI, pela OAB. Olha só, que era uma esquerda preocupada em formar, em educar. Aquela esquerda dos anos 60, que vem daquele trabalhismo que começa lá em Getúlio, com todas as críticas, João Goulart, Brizola, Roberto Silveira. Havia vários cursos.
o próprio Partidão, vários cursos de formação. Eu fiz inúmeros. E quando o PT é criado no início dos anos 80, 79, 80, a mesma lógica, vários cursos de formação. O CEP também no início. Eu fiz cursos, Rogério, maravilhosos no CEP sobre essa questão de formação de gênero. Veio até aquela Joan Scott dos Estados Unidos, que é a papisa da questão de gênero. Nós ficamos 4 dias num colégio ali em Santa Teresa, internados fazendo esse curso. E veja bem, atenção, não era um cursinho sobre feminismo. Tinham homens e mulheres. Eu nunca me esqueço do Patrick, que é um rapaz que eu fiz parte do grupo dele. Você sabe o que ele trabalhava? Ele trabalhava na América Latina com homens da classe operária, da classe trabalhadora, com esses homens latino-americanos que eram profundamente machistas, né? Ciumentos. Só você vê o tango, né? Você quase quer logo matar, tirar uma faca, né? É marcado pelo feminicídio, esse Latin Lover. E esse Patrick, ele tinha um trabalho de base de formação desses homens da classe trabalhadora. Com quem que eu fiz isso? Com o CEP. Tudo puxado pela nossa saudosa Ildésia Medeiros, que partiu agora na segunda-feira. Então, você vê, pega o CEP, pega o PT, pega o Partidão lá atrás, pega tudo isso que eu aprendi aqui do anarquismo. Qual era o grande foco? Formação ideológica, formação política. E vocês aqui, melhor ainda estruturado, porque vocês se propõem a criar escolas que vão colocar dentro da escola essa cultura da classe trabalhadora, né? Então, isso tem que ser muito destacado, porque, sinceramente, eu não conheço outro exemplo na história da educação, nem na pedagogia. Só conheço esse exemplo do anarquismo. E também aquilo que eu te falei, que eu acho importante ressaltar, é relacionar a importância da educação e a importância do sindicato. Quer dizer, formar e organizar o trabalhador nas duas áreas, porque aí é aquela relação que você falou desde o início de educação e trabalho, né? Porque o trabalho é o outro valor, é outro espaço para quem você vai ter que formar esse trabalhador. E outra coisa interessante também, que eu fiquei assim pensando, que você fala o tempo todo, né, no seu trabalho, os autores que você traz, que mostram que as estratégias das escolas modernas visavam a educação e a cultura, também traz o tempo todo a questão da cultura, teatro, atividades artísticas, como essas linguagens artísticas, elas são formadoras, elas conscientizam politicamente, elas preparam para a vida e para a luta. E você aí lá pelas tantas fala que é um traço, né? Um traço do anarquismo, né? No caso, talvez isso assuste um pouco algumas pessoas, quando vocês afirmam que a educação nas escolas modernas, a educação anarquista, ela não visa educar o cidadão, ela visa educar para a revolta. Então, eu acho que essa questão é que assusta o povo, né? Quando você fala sem patrões, educar para a revolta, aí a turma realmente fica apavorada, né? Chamei a atenção logo no início, mas quero, nesse momento, reafirmar, né, a importância de pessoas como José Oiticica, como João Penteado, nessa luta também contra as guerras. A visão pacifista, né, mostrando como a guerra ela destrói o homem, ela destrói a sociedade, que na guerra ninguém ganha, não há vitoriosos na guerra, né? E então, quando eles falam muito dessa questão também da crítica à guerra, das linguagens artísticas, né, aquilo que vai ser o título também do seu trabalho, que é muito legal, sem prêmio nem castigo, quer dizer, o objetivo é formar, como você diz lá, um homem completo. E aí uma coisa fantástica que eu fui descobrir com você é como eles já trabalhavam também a concepção de educação integral lá atrás,
Porque quando eles afirmam que essa formação do homem completo passa por pensar e fazer, né? Então, pensar e fazer é o binômio que vai formar esse homem completo e o futuro trabalhador, porque ele pensa e é capaz de fazer também, né? Então, ele tem uma atividade intelectual, mas ele é capaz também de produzir. E sempre não vamos perder de vista com aquela cultura da classe trabalhadora, quer dizer, uma visão coletiva de mundo e de sociedade. Não é essa visão capitalista, individualista, de empreendedorismo. Outra coisa que eu fiquei muito interessada, e aí, Rogério, de vez em quando até te mando umas coisas. Quem me manda muito isso é o Evaldo. Não sei se você lembra do Evaldo. O Evaldo foi secretário em São Pedro da Aldeia, está fazendo agora doutorado lá na UF. O Evaldo, ele é kardecista, sempre kardecista, é uma pessoa praticante. E ele me manda muita coisa assim, relacionando o kardecismo com outras filosofias, né? Porque você sabe que a história do Allan Kardec, isso eu já li muita coisa. Aliás, se você nunca viu o filme, vale a pena ver Allan Kardec. Inclusive, eu levei o nosso grupo do Ler para ver o filme do Allan Kardec. Eu me lembro que o Adriano, que era um mestrando nosso, que era evangélico, Evandro agora está na Umbanda, virou pai de santo. Ele saiu do filme do Allan Kardec transtornado. Agora, você vai adorar um filme, você já viu? Ah, já viu? Já assisti. Porque O João Penteado era kardecista. Porque o legal do filme, aliás, de tudo que eu li, já li muita coisa sobre espiritismo, porque a minha avó, que é uma pessoa que me influenciou muito, ela era espírita, né? E tinha aquele doutor Luiz Jorge de Oliveira Belo, que foi um médico famosíssimo, que era também espírita, kardecista, tiveram muita influência na minha vida. Esse médico é minha avó. E na minha casa não tinha negócio de religião. Meu pai era positivista, milico, e meu pai dizia assim: só precisa de Deus quem é fraco. Quem é forte não precisa de Deus. Mas eu acho que isso me salvou, porque imagina se eu tivesse tido aquela formação católica, repressora do pecado. Não tive isso na minha casa, nunca tive. E hoje eu percebo que isso é um dos espaços que eu tive de liberdade, né? E como eu tinha loucura para essa minha avó, doutor Belo, que era uma outra lógica, até porque no espiritismo e no kardecismo as mulheres ocupam a mesma posição que os homens, né? Então, também aquela coisa do mistério, de uma coisa sobrenatural, que me encantava, me chamava a atenção. E aí, no seu trabalho, só agora, depois, você vê, 10 anos depois, olha o que eu te falo, que a vida da gente é tão corrida, é uma loucura tal, que você não consegue aprofundar as coisas. E, no entanto, você traz também no teu trabalho, entre todas essas coisas que eu destaquei, que eu chamei a atenção, você também fala desse diálogo entre o anarquismo e o kardecismo. Porque é claro que existe um diálogo. Você vê esses pastores hoje, os bacanas, que se elegeram, tipo Henrique Vieira, um cara fantástico, humanista. Esse diálogo do cristianismo, não existe nada mais revolucionário que o cristianismo. Ama o seu próximo como a ti mesmo, né? Então, se você pensar em Jesus Cristo como uma figura histórica que, de fato, existiu, a presença na Terra dele é marcada, é revelada, a filosofia do cristianismo, sem pensar em religião, era essa: ama o seu próximo a ti mesmo. Então, realmente, o kardecismo, depois que eu vi o filme, li muita coisa, eu fiquei muito interessada, até me aprofundar mais, entendeu? E o Allan Kardec passou horrores. Inclusive, ele foi totalmente rejeitado pela academia, pelos amigos, até por parte da família, depois que ele resolve assumir, né,
aqueles estudos e aquela filosofia kardecista. Bom, isso, Rogério, eu fiquei interessadíssima. Acho que valia super a pena, sinceramente, me chama nesse dia para eu ouvir. Você fazer um programa que tivesse alguém que estuda essa questão, para fazer esse diálogo. Qual o diálogo possível? Que diálogo é possível entre o kardecismo e o anarquismo? Que diálogo é possível? Eu orientei uma aluna, é até funcionária da UERJ, que fez um trabalho muito bonito sobre pedagogia espírita, pedagogia kardecista. Eu não sei se você sabe que existem muitos estudos a respeito disso, trabalhos publicados, mestrado, doutorado, e pesquisadores sérios, e inclusive, não sei se é Paraná ou Santa Catarina, agora estou na dúvida, eles têm uma faculdade só de estudos kardecistas, a faculdade, graduação em nível superior. Então a gente se dá conta, né, Rogério, do quanto a gente não sabe. Quer dizer, assim como eu não sabia quase nada de anarquismo, ao estudar o anarquismo, me fez lembrar e pensar em várias outras correntes, como o marxismo, como o comunismo, e tentar comparar até que ponto o marxismo, o comunismo tinham essas propostas estratégicas. Na verdade, não tinham, né? Me perdoem meus amigos aí, marxistas e comunismo, mas não tinham, né? Então, eu acho, não sei se eu já falei demais, ou se você até gostaria também de fazer uma pergunta para eu responder. Agora, eu vou dizer, seu trabalho maravilhoso, exemplar, né? Eu acho que seu trabalho é uma referência, a referência nos estudos anarquistas. Você já publicou o livro? Sim, o livro foi publicado em 2017, né? E pela editora Prismas, uma edição do companheiro nosso São Paulo, também tem uma contribuição imensa, né, para o conhecimento do anarquismo, que é o Felipe Corrêa, né, e que Mas está é só o conosco. seu texto ou o seu e o dele? Não, só o meu, só o livro. Né, foi publicado com o título Nem Prêmio Nem Castigo. Né, Ah, eu acho que eu tenho o seu você tem, livro. você tem, Tenho, você tem. tenho. É, Agora eu quero ler o livro. é, Agora eu vou procurar o livro. nem prêmio nem castigo, educação, sindicalismo e anarquismo em São Paulo, Será, 1909 1919. mas será que você trabalha alguma coisa desse diálogo entre kardecismo e Não, anarquismo? nesse aspecto, acho que ficou, o que consta no livro é o que consta no texto do repositório da UERJ, né? Aham. Da tese. Não avancei nesse aspecto. Mas é um aspecto Mas é interessante, muito interessante, importante, né? né? O João Penteado era kardecista, né? O diretor da Escola Moderna número 1 de São Paulo, né, João E Penteado. você vê que o João Penteado, ele tinha essa defesa intransigente da paz, né? É, Contra a guerra. sim, sim, De sim, todos que eu estudei, sim. que você traz, Sim. né? Como também as mulheres maravilhosas, né? Ah, Que você chegou a escrever texto, né? sim, sim, sim. Maravilhosas. E as escolas funcionaram, a Escola Moderna de São Paulo funcionou durante, né, o episódio da Primeira Guerra Mundial, né? Então a campanha contra a guerra estava muito aflorada, né? Era um tema recorrente nos exercícios, né, epistolares, né, das crianças, né, que eram publicados no jornalzinho, né, o início, né? É, Que é um nome bastante sugestivo, né? O início de quê, né? Pode ser o início da é, militância no campo político-social, quem sabe? Né? exatamente. Sugestão. Agora, Rogério, eu não sei se eu, é, vamos dizer assim, fiz o que você gostaria que eu tivesse feito na Não, leitura, né? Felipe, foi ótimo, muito obrigado. Eu quero te agradecer demais, né? Não só pelas gentis palavras, por estar aqui mais uma vez comigo, mas também por esses mais de 10 anos de amizade, né? Uma amizade É, temperada, uma admiração muito grande, né? E aqui hoje, né, nós temos, né, você, né, essa professora titular da UERJ, essa educadora com a estatura, com a relevância, né, celebrada como você é, e de outro lado,
né, eu aqui, se orientando, né, mais próximo, né, do campo do Já anarquismo, professor titular também. do Pedro II. Então, assim, uma mulher da sua estatura, né, tem uma história, né, ligada ao campo marxista, eu aqui mais próximo do anarquismo, mas nós dois aqui, né, sem qualquer sectarismo, né, muito pelo contrário, né, na compreensão de que são esses dois campos do socialismo são patrimônios da classe trabalhadora e, para usar uma expressão de Zé de Sica, precisam estar, portanto, ao alcance de todos, né? E, Então, Rogério, eu tenho falado que tem uma categoria marxista que os marxistas tinham que se lembrar e usar mais, que é a mediação. Está faltando mediação no diálogo da esquerda. Porque se você, olha o que o Oiticiga falava, você não coloca à disposição do público, da classe trabalhadora, da sociedade, todas essas correntes de pensamento, e você que é intelectual, que é o professor titular, que estuda, você próprio não tem a humildade de estabelecer o diálogo entre essas diversas correntes, fazer a mediação, quem vai fazer? sim. Você só vê ódio, você só vê disputa. Eu vejo a situação da Juliana Brizola lá em Porto Alegre, eu vejo a situação do PT, do PDT em Porto Alegre, é como se fossem inimigos mortais. É uma coisa absurda, entendeu? Absurda. Bom, Lia, mas então eu te agradeço mais uma vez. Eu espero que, né, a nossa assistência agora tenha a oportunidade de assistir ao vídeo da defesa, né, uma gravação feita no dia 4 de setembro de 2014, e que retorne ao nosso canal, né, nos próximos meses para assistir, né, o conjunto das entrevistas que nós pensamos em postar aqui, né, uma vez por mês, pelo menos, com um pesquisador ou uma pesquisadora do anarquismo, de tal maneira que você possa compreender um pouco melhor essa parcela do pensamento político-social, mas, principalmente, né, o seu esforço, né, de uma educação que atenda a esse sonho humano, né, que é o sonho da emancipação da classe trabalhadora, né, através da oferta de uma educação profissional, né, consoante com aquilo que nós hoje chamamos de uma educação em direitos humanos. Então, Lia, muito obrigado e tenho todos... Tá, querido, eu é que agradeço. E manda, Rogério, para mim esses horários que vai ter, tudo do curso, que eu vou passar para o meu grupo. Tá certo, Lia, muito Tá bom? obrigado. E quando eu puder, também vou assistir. Tá, joia. Tá, um grande abraço para vocês e, mais uma vez, parabéns pela iniciativa. Obrigado, Tchau. Lia. Obrigado. Tchau. Bom filme para todos. Bom, nós perdemos recentemente o mestre Ariano Suassuna, que empregava muito uma expressão de Machado de Assis, que é outro autor da minha expressão, segundo a qual o Brasil real é bom e revela os melhores instintos, enquanto o Brasil oficial é caricato e burlesco. Então é nesse espírito, e como filho legítimo dessa universidade, eu sou bacharel e licenciado em História pela UERJ, sou mestre em literatura brasileira, também por aqui. Na ocasião, estudei as narrativas do século XVI e recebi da reitoria de Extensão e Cultura o prêmio de suporte Riegel, e hoje posso me tornar doutor em Educação também pela Universidade do Estado. Então, toda a minha formação acadêmica está ligada a UERJ. Então, é desse lugar que eu gostaria de, em primeiro lugar, antes de mais nada, lamentar a circular CR07 de 11 de julho de 2014, que eu não sei se foi anulada, uma circular que dispõe sobre a solicitação de cessão das dependências da UERJ para a realização de eventos de qualquer natureza. Uma circular assinada pelo prefeito dos Campos, senhor Ivair Lopes Machado, que institui a exigência de autorização das áreas de segurança do Estado para reuniões nas dependências da UERJ. Entendo que essa circular denota que a UERJ real, a UERJ dos estudantes, a UERJ dos laboratórios de pesquisa, a UERJ dos mestres que eu conheci aqui e aprendi a admirar, 3 deles compondo as minhas obras de defesa de doutorado, ela é boa e revela os melhores instintos, ao passo que a UERJ oficial, assim como o Brasil oficial, permanece caricata por lei. Ao mesmo tempo, só complementando, imediatamente que saiu
Mas, ao mesmo tempo, eu me solidarizo com os ativistas presos, destacadamente a professora Camila Jordan, professora do Departamento de Filosofia dessa universidade, que no ano passado trouxe para cá um curso organizado pelo Sindicato dos Servidores do Colégio Pedro II, mais especificamente pela sua parte de formação política, o Sindicop, ao qual sou filiado, né, e curso esse, intitulado Anarquismo e Sindicalismo, com o qual eu pude colaborar, apresentando seu último módulo, um módulo dedicado especificamente à pedagogia libertária. Né. Eu destaco ainda, antes de qualquer coisa, também, que esse trabalho é dedicado ao incansável militante das letras libertárias, Bento Augusto Coelho, exímio tradutor, né? Isso dito não por mim, mas por seus pares, outros tradutores, de modo que, então, aproveito a oportunidade para convidar a todos para, no dia 2 de outubro, para que compareçam ao campus centro do Colégio Pedro II para o lançamento do segundo volume da Revista de Educação Libertária. É uma revista que conta, inclusive, com um texto da professora Ângela Martins, é um texto intitulado As Contribuições da Educação Anarquista do Brasil. Então, convido a todos para conhecer a revista e também a Editora Imaginário, né, e seus títulos. Bom, dito isso, então, posso finalmente agradecer a presença daqueles que estão aqui em pensamento, meu pai, Marco, também, aqui também dedica esse trabalho, e a todos que vieram aqui, né, assistir essa defesa, destacadamente minha mãe e meu filho, né, e também agradeço muito a essa banca, que eu classifico como um ponto alto desse trabalho, por ser extremamente representativa dele. Eu começaria destacando o luxo de ter na suplência nomes como o professor Silvio Galo, autor de textos que são referência para essa tese, e o professor José Davi de Moraes, cuja dissertação de mestrado é um dos textos pioneiros no estudo da Escola Moderna de São Paulo, especificamente. Agradeço muito à professora Esma, professora do Departamento de História dessa universidade, que ela não deixa de representar aqui, em alguma medida, a minha trajetória da graduação até a defesa da tese de doutorado. A professora Esma participou da minha qualificação e foi a primeira acadêmica a quem mostrei o projeto que apresentei ao Propesp. Naquela altura, a professora Esma, de forma muito generosa, fez sugestões sem as quais talvez eu não tivesse conseguido conquistar a vaga. Então, a presença da professora Esma aqui, o trabalho assim exigia. A professora Ângela Martins, igualmente gentil, se esforçou muito para que eu conseguisse a bolsa de estudos em Lisboa, né? Coordena um dos poucos grupos do Estado dedicados à compreensão da pedagogia libertária, então sua presença aqui também era muito importante. O professor Joaquim Pitacil me acolheu com imensa generosidade em Lisboa, fez de tudo para que eu tivesse a melhor estada, né, em Portugal, aproveitasse ao máximo a pesquisa nos arquivos da Universidade de Lisboa, da Torre do Tombo, da Biblioteca Nacional. Organizou um seminário, no qual eu pude falar ao lado do professor João Freire e ao lado do professor Antônio Ventura. Aliás, professor Joaquim, eu diria que talvez essa defesa tenha começado em Lisboa, quando então eu tive a oportunidade de conversar por quase 3 horas com o professor João Freire em seu gabinete na Universidade de Lisboa. Né? E ter a sensação de que consegui convencer o professor João Freire dos argumentos desse trabalho, então, me deu maior confiança para que eu pudesse dialogar com outros pesquisadores e destacadamente essa banca. Aliás, faz 2 semanas, recebi uma grata surpresa, um e-mail do professor Paulo Guimarães, da Universidade de Évora, né, a quem o professor João Freire me recomendou. Ele, então, se dava a liberdade de, ainda que no primeiro contato, convidar-me para um possível pós-doutorado com ele na Universidade de Évora. Então, acho que isso denota que, de fato, consegui convencer o professor João Freire dos argumentos, né, desse trabalho. Então, professor Joaquim, muito obrigado. Professor José Gonda, né, nosso coordenador. Eu diria que 3 professores me influenciaram muito ao longo da minha formação. O professor Manuel Salgado, cuja memória não esqueço. O professor Luiz Costa Lima, no mestrado, e no doutorado, o professor José Gonda. Aliás, não por acaso, um dos subcapítulos desse trabalho surgiu ao longo das aulas ministradas pelo professor José Gonda, os estudos avançados em educação, um subcapítulo que eu classifico como muito importante para o conjunto do trabalho, nas palavras da professora Esma, quando da qualificação seria uma tese dentro da tese, na verdade, um debate ancorado em estudos preliminares de Felipe Correia, hoje doutorando pela Universidade de São Paulo, né? E um subcapítulo onde eu discuto o anarquismo, a historiografia recente produzida no Brasil sobre o anarquismo, mas mais do que isso, acho que é um subcapítulo onde eu indico que a minha proximidade com o objeto não necessariamente me conduzirá ao erro, uma vez que outros pesquisadores, pensando de um lugar totalmente distante desse mesmo objeto, não conseguiram evitar generalizações, anacronismos, né, e outros
equívocos. Então, professor Mônaco, muito obrigado. Agora, um agradecimento muito especial, né, à minha orientadora querida, Lia. Diria que mais importante, qualquer ensinamento sobre educação, a Lia me permitiu, ou me ajudou a transformar em erudição aquilo que para mim era só uma intuição. E nós não podemos, de fato, esquecer ao longo da trajetória da universidade quem somos, o que queremos e, sobretudo, daqueles que, ao contrário de nós, não tiveram essa oportunidade de fazer uma reflexão mais elaborada sobre si mesmos e sobre o seu próprio papel. De maneira que eu deixo essa sala hoje, independente do resultado, como derrotado. Mas não derrotado qualquer. Um derrotado da mesma filiação de Lia Faria, Darcy Ribeiro e Anísio Teixeira. Então, finalmente, posso começar a análise mais propriamente da tese. Você acabou. 25 minutos. Antes de passar aos capítulos propriamente, eu gostaria de fazer 3 considerações que eu julgo importantes. A primeira é a relação dessa tese com o grupo coordenado pela professora Lia, o Laboratório de Educação e República. Eu diria que o laboratório estuda, entre outros aspectos, a instrução integral. Então, nesse sentido, o trabalho acrescenta uma concepção de instrução integral ao grupo, a saber, aquela proposta pelos anarquistas. Em contrapartida, talvez um dos sintomas da influência do grupo sobre o trabalho seja o seu esforço em iluminar figuras femininas geralmente esquecidas como Elvira Boni, Angelina Gattai e Maria Lacerda de Moura, entre outras. Né? Outro aspecto importante, que eu julgo, seja a vocação desse trabalho. Né? O que desejo para ele a partir de hoje? É o desejo que esse estudo se transforme num guia de viagem através da utopia educacional anarquista e que acrescente aos trabalhos anteriores uma análise classista acerca das escolas modernas, destacadamente a Escola Moderna número 1 de São Paulo, evocando o Brasil real de Ariano Suassuna e Machado de Assis. Sem esquecer que a cultura nasce do povo, cabendo à academia levá-la adiante, como demonstraram Jorge Amado e Darcy Ribeiro. Nesse sentido, que esse estudo sirva aos licenciandos em geral e aos graduandos em pedagogia, especificamente, contribuindo para que a ideologia seja restituída à classe a quem de fato ela pertence. Bom, se deseja isso para o trabalho, penso que o trabalho, por sua vez, deseja demonstrar como um grupo de anarquistas, sindicalistas revolucionários, cientes de que nenhum modelo educacional prescinde da ideologia que foi originado, fomentaram a fundação de escolas que incluíssem a luta de classes em seus currículos, permitindo a articulação entre educação e revolução social. Nesse tempo, reconheceram que para alcançarmos uma sociedade sem pátria ou patrão, necessitamos de uma educação sem prêmio ou castigo, a qual deve ser obra dos próprios trabalhadores e seus organismos de classe. Em outras palavras, em lugar dos sindicatos das escolas, propuseram as escolas dos sindicatos, dentre as quais destacamos a Escola Moderna de São Paulo, tanto pela disponibilidade de documentos guardados no Centro de Memória da Educação da USP, no arquivo João Penteado, quanto pelo empenho do seu próprio diretor, o João Penteado, em estabelecer o mais imediatamente possível a anarquia, porém, conforme as condições dos estudantes e as suas necessidades enquanto futuros trabalhadores. Então, não por acaso, na introdução desse trabalho, eu faço uma discussão, entre outros aspectos, não sobre o anarquismo, mas sobre os anarquismos. Né? E aí, então, o professor Joaquim, mais uma vez, me recordo da conversa que tive com o professor João Freire, quando ele, então, fazia referência aos trabalhadores se diziam arrependidos de terem, no passado, defendido a intervenção direta dos anarquistas junto aos sindicatos. Outros, por sua vez, se diziam arrependidos, mas reconheciam que não havia uma outra forma melhor de atuar naquela situação. Já um terceiro grupo dizia que não, que tinha confiança de que havia feito o melhor possível fazer essa defesa. E o que eu quero dizer com isso é que, apesar de reconhecermos hoje categorias, de reconhecermos diferenças entre as estratégias e as táticas de ação libertárias, isso não quer dizer que aqueles trabalhadores militantes não tivessem transitado entre elas. De maneira que o papel dessa tese é tentar esclarecer a realidade, é a frase de Bakunin, a ciência existe para esclarecer a vida, não para governá-la. Então, a proposta desse trabalho é tentar esclarecer aquela dinâmica, não determiná-la. É os ensinamentos que o anarquismo nos traz. E, com base nele, eu arriscaria dizer, que a professora Ezra, mais uma vez, numa tese, dentro da tese, talvez, que a desatenção dada pela historiografia, a importância que os libertários davam à educação, talvez tenha permitido que a historiografia construísse
a noção de que o anarcossindicalismo prevaleceu no Brasil, quando me parece que, ao contrário, prevaleceu sim o sindicalismo revolucionário. Mas não o sindicalismo revolucionário enquanto parcela autônoma do pensamento político-social. Não, mas sim como tática da estratégia libertária de organizar a classe trabalhadora para o enfrentamento contra o capital e o Estado e seu arrimo. Né? Bom, dito isso, então, passo para a análise dos capítulos, né, brevemente. Primeiro capítulo, o campo da pedagogia libertária. Né? Então, começando um capítulo dividido em 4 capítulos. O primeiro, da matriz proudhoniana à Comuna de Paris. Então, partindo do conceito fundador da pedagogia libertária, partindo do conceito de demopedia de Pierre Joseph Proudhon, conceito segundo o qual, uma vez que a emancipação da classe deve ser obra da própria classe, também a educação que serve a essa emancipação deve ser obra dos trabalhadores, alcançamos o conceito de instrução integral de Mikhail Bakunin, para o qual a instrução deve se dedicar a todos os aspectos que compõem os seres humanos em sua íntegra. Né? Passando também pelas discussões educacionais ao tempo dos congressos da Associação Internacional dos Trabalhadores, onde se destaca a figura de Paul Roman, apontado como o primeiro pedagogo libertário, até alcançarmos a Comuna de Paris, onde esse cabedal reflexivo, né, que se tenta colocar em prática. Percebemos nesse subcapítulo, então, que a pedagogia libertária não é fruto de uma mente iluminada. Ela é fruto de uma construção coletiva do conjunto da classe trabalhadora. Develada a Comuna de Paris, né, e dadas as dificuldades da manutenção dos congressos internacional, 2 acadêmicos, Elisée Reclus e Piotr Kropotkin, cientes, né, de que cabe à academia levar a cultura que a classe trabalhadora constrói adiante, tão somente isso, se colocam então como os guardiões desse cabedal e apontam a escola como uma barricada, né? Ou seja, como algo que deve interpor a classe trabalhadora à ideologia que tenta escravizar. Né? No terceiro subcapítulo, avaliamos a construção da utopia. Paul Robin, após o exílio, dada a sua participação na Comuna de Paris, retorna à França, funda o primeiro círculo pedagógico francês e então passa a se dedicar à direção do orfanato Prévost em Saint-Louis, onde terá lugar a primeira experiência duradoura no campo da pedagogia libertária, experiência essa que influenciou sobremaneira Francisco Ferreira Guardia, cujo crime foi fundar escolas. Então passamos ao último subcapítulo, o crime de fundar escolas. Segundo Anatole France, o crime de Ferreira Trussard foi fundar escolas. A Escola Moderna de Barcelona, fundada por Ferrer, se constitui um paradigma para as escolas modernas brasileiras. Então, nesse capítulo, discutimos também como a prisão e condenação à morte de Ferrer colaborou para que, então, toda essa referência pedagógica chegasse ao Brasil. Nesse sentido, o segundo capítulo trata exatamente de como esse referencial chega aqui, né? Anarquismo e cultura operária durante a Primeira República. No primeiro subcapítulo, anarquismo, individualismo e cultura operária. Discutimos um pouco, né? Destacamos a figura de Maria da Serra de Moura, né? Destacamos a comunidade de Guararema como uma experiência pedagógica em si, né? E os esforços da construção de uma cultura operária no Brasil. Segundo capítulo, sindicalismo revolucionário na historiografia brasileira, ao qual já me referi antes, né? É um capítulo que discuto a historiografia, né, sobre o anarquismo, mas mais do que isso, eu apontaria esse capítulo como uma tentativa de demonstrar que o descenso, o fechamento das escolas não é um sintoma do descenso da capacidade de organização da classe trabalhadora, mas muito ao contrário. O fechamento das escolas o descenso da capacidade de organização da classe trabalhadora é que é um sintoma do fechamento dessas escolas e do abandono da aglutinação da classe em torno da questão cultural, sobretudo a partir de 1922, com a fundação do Partido Comunista Brasileiro. Então, há um abandono das estratégias de aglutinação da classe em torno da cultura em favor da política partidária, essa sim que vem se demonstrar ineficaz para a emancipação da classe. Expressão nacionalista, né? Discute os comitês formados em defesa da manutenção da de Ferrer em 1909, né? Não é à toa que esse trabalho foi tratado em 1909, ano da fundação dos comitês, até 1919, quando essa escola é fechada. Então, esses comitês são organizados em prol da vida de Ferrer, mas com sua condenação, né? e seu fuzilamento, esses comitês automaticamente se transformam em comitês
pró-fundação de escolas modernas, né? Isso acontece em vários pontos do Brasil, inclusive em São Paulo. Temos, então, no quarto e último subcapítulo, Sindicalismo Revolucionário e Instrução Popular, né? Onde discutimos as estratégias dos sindicalistas revolucionários no interesse de fomentar a instrução popular. Romance social, o teatro, a imprensa operária, a universidade popular e também as escolas, né? Então, a partir daí, podemos passar à escola moderna especificamente, né? O terceiro e último capítulo, o sonho de um tolstoiano. É o que avaliamos nesse último capítulo, né? No seu primeiro subcapítulo, uma bússola para a desorientação, né? Que propõe esse subcapítulo? Primeiro, pensar a escola moderna como uma educação para a revolta, né? De acordo com Fernando Pellotier, se a cidadania é a aquiescência diante da autoridade, então o que precisamos é o não cidadão, o que precisamos é do revoltado, né? Pensamos a escola moderna aqui nesse subcapítulo como um exemplo de ação direta, né? Pensamos na sua diretriz específica, o que então diferia a escola moderna da escola nova, uma vez que ambas se valiam das mesmas estratégias, dos mesmos recursos pedagógicos. Talvez o interesse, né, específico de estabelecer com essas escolas o mais imediatamente possível a anarquia, né? De maneira que as escolas demonstrariam a ideia de que, se por um lado a educação não faz a revolução, por outro a revolução não se concretiza sem, né, a instrução popular. Discutimos também nesse capítulo a ideia de neutralidade escolar, pensada à luz da neutralidade sindical. A neutralidade não seria a ausência de uma ideologia orientando a escola, mas a possibilidade da pluralidade de ideologias nas escolas, tal como nos sindicatos, né? De maneira que, confiantes na força dos seus argumentos, confiantes de que a consciência de classe se dá pela ação e não pelo discurso, os libertários, então, se sentiam convictos de que convenceriam aquela comunidade escolar da adequação da sua ideologia para a emancipação da classe trabalhadora. Discutimos nesse capítulo também a luta social transformada em luta cotidiana, né, no chão da escola. Contudo, conforme os meios e as condições dos estudantes. E aí podemos perceber isso na organização A Solidária, né, estabelecida na Escola Oficina de Lisboa, sob a supervisão de Adolfo Lima. No teatro, aliás, Adolfo Lima e João Penteado, diretor da Escola Moderna de São Paulo, escreviam peças teatrais, né, para os estudantes. Enfim, pensamos a escola como uma instância dedicada à formação do homem completo, né, que evita a divisão entre teoria e prática, né, que evita essa divisão artificial entre dois aspectos que compõem os seres humanos, que é o pensar e o fazer. Na concepção de Proudhon, um par antinômico, né, um par antinômico onde não há necessariamente uma síntese que resulte da tese e da antitese, mas a manutenção de um diálogo constante entre os dois elementos que compõem esse par antinômico, né? De maneira, então, que, com esse capítulo, apontamos que pátria, patrão, prêmio e castigo ancoram o modelo de produção capitalista, de maneira que essa escola precisava conseguir. O dizer de Adelino de Pinho, diretor da Escola Moderna número 2, conseguir com que os estudantes tivessem um cérebro para pensar, um coração para sentir e um braço para empunhar uma ferramenta. É a tríade que compõe a instrução integral, a instrução física, a instrução intelectual e a instrução social, né? É a frase de Bakunin: a liberdade do outro eleva a mim ao infinito. Então, para Bakunin, ao contrário de Rousseau, a liberdade não é um marco de partida, mas é uma construção coletiva e a escola, por excelência, não pode esquecer esse detalhe, né? Bom, passamos então ao segundo capítulo, onde trabalhamos mais especificamente a figura de João Penteado, diretor da Escola Moderna, o Gavião e sua colmeia, né? Nesse capítulo, discutimos como João Penteado abraça o anarquismo, né? E como observa que era preciso adocicar o discurso político, uma vez que a população era extremamente desafeita a ele, mas ao mesmo tempo muito habituada ao discurso cristão. Ele, então, como espírita kardecista, reconhece elementos de aproximação entre o anarquismo e o kardecismo, né? A saber, a busca da autoinstrução, o apoio mútuo, uma relação federada entre instâncias que compõem uma mesma rede de relações. Então, não por acaso, João Penteado se transforma num tolstoiano,
né, um admirador de Lev Tolstói, e como do anarquismo cristão de Tolstói, então passa a criticar veementemente a guerra. A Primeira Guerra Mundial ecoa de 1914, se estende até 18, a escola moderna funciona de 12 a 19. Então, durante quase todo o funcionamento da escola, né, acontecia para e passo a Primeira Guerra Mundial. João Penteado, então, critica a guerra, aponta a guerra como, né, um sintoma, né, da degeneração da classe trabalhadora, aponta que a escola não pode se transformar na antessala da caserna e valoriza o trabalho como patrimônio de todos, né, para que a conversa seja um organismo vivo, o trabalho de todos é indispensável, não um trabalho mais importante, um trabalho menos importante. Né? Todo o trabalho é complementar ao outro. Né? E, dentro desse espírito de estabelecer uma metáfora, me embaso no texto belíssimo de Kropotkin, o apoio mútuo, para apontar João Penteado como gavião. Tá? Kropotkin, em um apoio mútuo, respondendo ao darwinismo social, onde ele usa, inclusive, excertos muito generosos de Darwin e Wallace, né? Kropotkin argumenta que o instinto, né, mais primitivo não é a competição. O instinto mais primitivo é o auxílio ao mais fraco. Né? Na medida em que nos distanciamos da natureza, na medida em que nos civilizamos, então nos afastamos desse instinto e passamos a competir. Para explicar melhor essas ideias, usa a metáfora do gavião. Diz Kropotkin: um liberal, observando o gavião, dirá: ele abate uma presa, devora e deixa os restos aos demais. É justo. É um mérito dele. Atualizando o discurso, poderíamos dizer, é um empreendedor. Né? Atualizando o discurso. Kropotkin diz: não. Se observarmos com maior atenção, percebemos que não. O gavião mais experiente, ele, em primeiro lugar, ensina aos demais a caça. Devora rapidamente o quinhão que lhe cabe e deixa o que sobra da carcaça, uma parte, aos demais, menos experientes. Então, ele ensina a caça e permite que os outros se valham do fruto do seu trabalho. E mais, volta para o cimo das árvores, de onde observa o ambiente para que esses outros animais possam também satisfazer a sua necessidade, né, mais primária, com tranquilidade. Quer dizer, então, João Penteado, nesse espírito, alguém que, como os gaviões de Kropotkin, coloca a serviço da sua comunidade o fruto do seu trabalho, o seu acúmulo. E seria, então, para usarmos a expressão de Elisée Reclus, né, um harmonista, né, alguém que rejeita a competição, alguém que rejeita a disciplina e o controle em favor do livre acordo, em favor do acordo. Passamos, então, ao terceiro e último capítulo, talvez o mais importante, né, pelo trabalho na educação, um jogo de palavras com um texto muito preciso de Adriano de Pio, né, pela educação e pelo trabalho. E o que pretendemos com esse capítulo? Primeiro, observar que com a escola moderna os sindicatos ultrapassam a luta mais imediata e se oxigenam, encontrando ainda a possibilidade de reconhecer que possuem um papel importante, mas não exclusivo, para a emancipação da classe. E aí uso o exemplo também da nossa chácara, né, uma casa criada pelos anarquistas, muito tempo depois do fechamento da escola. A escola é fechada em 19, essa casa é criada em 1944. Mas, mais uma vez, vemos aí nomes como Adriano de Pio, Florentino de Carvalho, João Penteado, Edgar Leonte, quer dizer, um núcleo específico anarquista, né, dentro da concepção sindicalista revolucionária, se aglutinando, apoiando um ou outro, conforme suas condições, para que melhor então pudesse interferir no meio social, como escolheram fazer. Né? Discutimos também nesse capítulo que, uma vez que a escola não cria divisão de classes, ela pode colaborar para a sua manutenção ou sua superação. A escola moderna, evidentemente, opta por sua superação, e nesse sentido, então, passa a exercer um contraponto à dicotomia entre os que pensam e os que fazem. Né? O que constitui, por sua vez, um dos pilares do capitalismo, essa dicotomia de pensar e fazer. Discutimos nesse capítulo também um jornalzinho elaborado pelas crianças, chamado O Início. Né? Um jornalzinho que conjuga o fazer e o saber, né? Que articula a transmissão e produção de conhecimento,
que tem um nome sugestivo, o início, que seria o início da militância política e social. Uma vez que, então, né, esses comentadores da escola tinham consciência de que a consciência de classe tem origem na ação e não no discurso, o que difere muito o conceito de minoria ativa anarquista do conceito de vanguarda. Né? Nesse sentido, então, o jornal procura articular a instrução integral, né, a sua tríade intelectual, física e social, certo de que a instrução social, a mais importante de todas, ela não se ensina, ela requer uma vivência. A ética não se ensina, se pratica. E o jornal era, por si, um esforço de colocar em prática esses valores. Né? Outros, podemos apontar, né, o teatro, né, as visitas às outras escolas modernas, onde os professores davam exemplos de apoio mútuo, né? A ênfase na história da classe trabalhadora, aliás, o Romano e Adolfo Lima têm textos belíssimos sobre o ensino da história, infelizmente desconhecidos, né, dos historiadores. Eu queria apenas iluminar um pouco o fragmento do jornal Início, produzido por essas crianças, que eu acho que é muito pertinente. É, na verdade, uma redação escrita por um menino de Bruno Mazzoni, o texto ele mesmo escreveu, né? Não é um documento original, mas embora essa tese se vale de documentos que eu acredito sejam originais, eu procurei apresentar uma outra leitura sobre documentos que já foram empregados, eu acho mais propositivo. Diz assim: no sábado, 6 de março, nós nos reunimos todas as 7 horas da manhã na nossa escola e cantamos os hinos à mulher e 1º de maio. Repare, em primeiro lugar, a coeducação dos sexos, mas a coeducação dos sexos pensada à luz de uma emancipação mais ampla, ou seja, a emancipação da classe trabalhadora. Do contrário, a independência de umas mulheres se dará sob a escravidão de outras, como nós podemos observar, por exemplo, no nosso caso brasileiro, né, de um ano para cá, com as críticas feridas à PEC das domésticas. Ainda não se aceita a emancipação feminina que não seja à custa da escravidão de outras mulheres. Depois de meia hora saímos e descemos a rua Catumbi, tomamos a travessa do mesmo nome, fomos pela Rua dos Prazeres, descemos a Rua Cachoeira e seguimos uma rua cujo nome eu não sei, quer dizer, não tem vergonha de dizer que não sabe, e não está competindo com seus colegas. Eu vi pelo caminho uma pontezinha de taquara que chamam Risônia, e que esses troncos caminham debaixo da terra, quer dizer, a partir daquela realidade, a partir daquela geografia, o mestre então ia estimulando as crianças a despertar o desejo pelo conhecimento. Esse é o papel da escola. Então, quer dizer, aparece aqui já 2 elementos. Primeiro, a caminhada em si, a instrução física, né, o exercício físico. Segundo, a instrução intelectual, né, o desejo de aprender, a curiosidade. Né? Não há um programa pronto, quer dizer, o programa é construído ali junto com a criança de maneira que ela se reconheça naquela proposta e não tenha desejo, tenha interesse. Ao chegarmos ao Tietê, vimos também os meninos caçarem peixes. Depois brincamos de caracol e ciranda cirandinha, quer dizer, mais uma vez, instrução física e os exercícios infantis, as brincadeiras infantis. O João Bento, o Bruno, o Ernesto, o Carlos Chiesa e o Adriano Bento recitaram. Quer dizer, o ato de recitar envolve o físico, o intelectual e o social. Né? Na ida vimos um cavalo morto e o Manieri botou flores em cima dele. Quer dizer, a preocupação com a dor alheia. É lamentável imaginar que hoje, muito provavelmente, a maioria dos estudantes preferiria fazer um selfie com o cavalo. Na volta, o professor nos mandou pegar uma varinha com flores e pegamos também taquaras de bambu. O Abílio Bento fez um estoque para mim. Repare, é comum observar na pré-escola quem pegar mais ganha. Não, aqui não. Um amigo pega para o outro. Na ida e na volta, nos sentamos em cima de um ventilador de esgoto. Você parece uma péssima escolha. Talvez não. Talvez o mestre quisesse instigar os estudantes, né? Forçá-los a fazer uma reflexão sobre aquelas sensações desagradáveis. Talvez propusesse aí uma reflexão sobre o impacto do crescimento urbano e industrial de São Paulo naquela época extremamente forte. Né? Hoje seria impensável levar uma criança não passeio de Tietê. Né? Naquela época ainda se podia. Então chegamos à nossa escola quando faltavam 25 minutos para as 10 horas. Depois o professor nos deu os cadernos, fomos embora para nossas casas. É uma redação muito simples, mas onde se pode
tentar supor como era, né, a dinâmica daquela escola. Né? Porém, em 1919, com uma explosão, né, a escola é sumariamente fechada pelo Departamento de Instrução Pública de São Paulo, que não permite sequer que João Penteado adeque a escola à nova legislação vigente. Né? Curiosamente, o diretor de Instrução Pública, o Oscar Thompson, se auto-intitulava um escola novista. E aí, professor Edna, mais uma vez, numa tentativa de uma tese dentro da tese, fica a pergunta: por que a escola nova pode e a escola moderna não pode? Haja visto que essa mesma escola reabre no ano seguinte como uma escola nova. Talvez porque, a essa altura, as propostas inovadoras da escola nova, né, já não fossem tão revolucionárias. Né? Porque o revolucionário é novo, é inovador, mas nem sempre o inovador é revolucionário. Quer dizer, sabemos que diversos escolonovistas buscaram abrigo à sombra do Estado, né? De maneira que o Estado passa a incorporar o discurso da escola nova e talvez aí comece então a extrair dela o seu caráter revolucionário que as escolas modernas tentaram preservar a qualquer custo. Né? Temos então nesse último slide uma fotografia, quer dizer, esse trabalho ele é muito pobre em imagem, ele não tem nenhuma gravura, mas isso se deve ao fato de que as fotografias são referentes ao período em que a escola passa a se chamar Escola Saldanha Marinho, quer dizer, um período mais à frente ainda. Talvez essa seja a única fotografia que possa acrescentar alguma coisa ao trabalho. João Penteado posa com seus estudantes. E aí, então, um texto de João Penteado, um texto de 1914, onde ele propõe no jornal A Vida o seguinte: as escolas racionalistas serão o meio e a transformação social o fim. Quer dizer, extremamente explícita, né, a sua vontade. O fim de nossos atos, de nossa dedicação, de nosso esforço de hoje e de amanhã e de sempre. Enquanto pudermos articular uma palavra, mover um passo, fazer um gesto enunciador de força, de energia e de vida. Aí então não haverá mais mendigos nem potentados, porque o homem, emancipado, de posse de todos os seus direitos, saberá tirar da nossa mãe natureza, o extremamente cropotiniano, o pão da alegria e o pão da vida. Né? Então, essa frase de João Penteado nas cores do sindicalismo revolucionário. Então, eu encerraria uma frase de Adolfo Lima, né? Eu falei de João Penteado, mas não falei como gostaria de Adolfo Lima, que eu pude conhecer, né? Cuja obra eu pude conhecer melhor em Portugal, com o apoio do professor Joaquim. Eu vou então encerrar com uma frase de Adolfo Lima, que aprendi com o professor Joaquim, quando conheci não de Rio, né? Quando lá ele fez então, uma palestra. A frase é o seguinte: o ser humano foi feito para criar, não foi feito para produzir. Então, quero dizer que criar essa tese, se eu tenho um mérito nela, em criar essa tese, foi me humanizar. Né? Porque, como diz Bakunin, conhecimento, quando não humaniza, detrava. E eu tenho orgulho de saber que, no meu caso, humanizou. E, então, mais uma vez, sou devedor da professora Lília, na medida em que ela me ajudou a entender por que somos derrotados. Né? Eu, você e outros aqui presentes, né? Somos derrotados porque não abrimos mão dessa humanidade. Era isso que eu tinha para dizer